E aí, tudo bem com você? Eu sou o professor Fabiano, estou aqui mais uma vez para dar prosseguimento ao nosso curso de resolução de questões de direito eleitoral. E no nosso bate-papo de hoje, nós vamos abordar alguns assuntos legais. Nós vamos falar um pouquinho sobre prestação de contas, vamos falar um pouquinho sobre recurso eleitoral, vamos falar sobre partidos políticos. Por quê? Porque nós vamos corrigir uma questão que foi aplicada para o cargo de técnico judiciário do TRE do Rio Grande do Sul. Só que antes de começarmos, eu queria lhe fazer uma pergunta. Você já baixou o meu e-book 1001 Questões Comentadas da Fundação Carlos Chagas? Não? Pois é, então essa é a grande surpresa. Se você ainda não baixou os primeiros capítulos do meu e-book e o download é inteiramente gratuito, é só você clicar aqui na tela, aqui embaixo, que você vai ver um linkzinho. Em algum lugar aqui da tela você vai ver um linkzinho para você clicar e baixar o e-book. Se não aparecer aqui na sua tela, na descrição do vídeo aqui embaixo, tem uma mensagem e tem um link para você clicar, você vai digitar o seu e-mail, aí nós vamos mandar automaticamente para o seu e-mail os 4 primeiros capítulos do e-book 1001 Questões Comentadas da Fundação Carlos Chagas de Direito Eleitoral. E sem sombra de dúvidas, será uma excelente ferramenta para você se preparar para o concurso do TRE de São Paulo e também para o TRE de Pernambuco, que estão por vir. E anote aí, dificilmente você vai encontrar uma questãozinha em prova que não tenha sido tratada nesse e-book, porque são 1001 questões comentadas. E eu comento no estilo CESP, cada uma das alternativas, então não tem aquele negócio de você bater o olho na alternativa, bater o olho na questão e ter só uma frasezinha respondendo. Não, eu comento item por item da questão. Então trata-se de uma excelente ferramenta para você fazer uma revisão, faltando ali uns 15 dias, umas 3 semanas, para as provas do TRE de São Paulo e do TRE de Pernambuco. Ok? Então é isso. Só clicar aqui embaixo, digitar o seu e-mail e automaticamente você receberá esses primeiros capítulos. Combinado? Então vamos lá, vamos resolver a nossa questão de hoje. Olha só, a questão diz o seguinte: ainda a respeito do processo brasileiro de eleição, assinale a opção correta. Nesse sentido, considere que a sigla TSE, sempre que utilizada, se refere ao Tribunal Superior Eleitoral. Isso é muito óbvio, né? Mas vamos lá. Letra A. Os partidos políticos e os candidatos devem abrir conta bancária específica para demonstrar toda a movimentação financeira dos procedimentos adotados durante a campanha, estando as entidades bancárias obrigadas a acatar, em determinado prazo, pedido de abertura de conta, podendo fixar limite de depósito inicial. Pois bem, vamos lá apresentar algumas considerações sobre essa a primeira afirmativa. As considerações que eu quero apresentar aqui são as seguintes. Primeiro, toda movimentação financeira de campanha tem que passar pela conta corrente do candidato. Não tem conversa. Então, se o candidato recebeu 1 centavo de doação em espécie, em dinheiro, tem que passar pela conta bancária. Então, se a pessoa quiser doar para o candidato, para o partido, essa pessoa vai ter que fazer o depósito ou a transferência bancária lá na conta do partido, na conta corrente do candidato. Ah, professor, e se for uma doação estimável em dinheiro? Que nós já tratamos aqui no meu canal em outros momentos. Se for uma doação estimável em dinheiro, por óbvio, não vai passar pela conta corrente. O que é uma doação estimável em dinheiro? Ah, eu sou candidato. Coxinha quer me ceder o veículo dele para eu utilizar durante a minha campanha. Então, se eu tivesse que alugar um veículo, eu gastaria, durante 10 dias, eu gastaria R$100 por dia, vezes 10 dias, R$1.000. Então, eu vou declarar na minha prestação de contas uma despesa de R$1.000. Mas essa despesa de R$1.000 foi doada por quem? Por Coxinha, que me emprestou o veículo dele. Então, isso não vai passar pela conta corrente. Óbvio, não tem dinheiro envolvido, diretamente. Agora, qualquer doação em dinheiro tem que passar pela conta corrente. Então, quem disputa conta corrente, ou melhor, quem disputa eleição, está obrigado a abrir conta corrente. Não existe outra possibilidade. Está obrigado a abrir uma conta corrente. E essa conta corrente só pode ser aberta a partir do momento que o candidato já tiver em mãos o seu CNPJ. Daqui a pouquinho vamos falar sobre ele. Então, primeiro o candidato obtém o seu CNPJ, depois ele vai até o banco e abre a conta corrente. Lembrando que a partir do momento que ele entrega aquela documentação, o banco realmente tem um prazo para abrir essa conta corrente. Qual prazo é esse? 3 dias.
previsto lá na Lei 9.504/97. E a lei também diz que os bancos não podem condicionar a abertura dessa conta a um depósito inicial. Até que hoje eu acho que não tem muito isso não, mas antigamente, quando eu trabalhava num banco, por exemplo, para o cliente abrir uma conta corrente, você exigia um valor mínimo de depósito. Você abriu sua conta corrente, você tem que depositar R$5.000 na conta. Depois você pode até sacar, mas para começar a movimentar tem que depositar R$1.000, R$5.000, sei lá. Hoje não. Essa conta corrente bancária do candidato, ela não pode ser condicionada a um depósito mínimo inicial para começar a movimentação. Ficou claro? Então, muita atenção a esses detalhes, porque vira e mexe, essa informação sobre necessidade de abertura de conta corrente cai em prova de concurso. Então, você já sabe, o candidato que vai disputar a eleição está obrigado a abrir conta corrente. Essa é a regra geral que você tem que guardar para a sua prova. Então, a letra A está errada por quê? Está errada porque fala que pode ser fixado um limite para depósito inicial. Errado. Não pode ser fixado um limite para depósito inicial. As outras informações estão corretas, tá? Esse determinado prazo aqui é de 3 dias, como vimos agora há pouco. B. É condicionante aos candidatos no tocante à percepção de recursos financeiros para fazer face às despesas destinadas à sua campanha eleitoral, a inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica fornecida pela Justiça Eleitoral. E aí? Certinho. Resposta à letra B. Então, quando o candidato vai disputar a eleição, ele tem que obter um CNPJ. Ué, mas candidato CNPJ? Para mim, CNPJ era de pessoa jurídica, de empresa. É. Mas é como se na eleição o candidato fosse uma empresa. Então, ele tem que constituir um CNPJ. Terminou a eleição, aquele CNPJ é extinto. A mesma coisa na conta corrente. Ele vai abrir uma conta corrente só para disputar a eleição. Terminou a eleição, ele está obrigado a encerrar a conta corrente. Ficou claro para você? Então ele realmente tem que abrir esse CNPJ. Um mais desavisado, que não tem muito contato aí com a Justiça Eleitoral, às vezes bate o olho e fala: peraí, Justiça Eleitoral que fornece CNPJ? Como assim? A lei ela ficou um pouquinho confusa. Na verdade não é assim que funciona não. O candidato ele apresenta o seu requerimento de registro de candidatura na Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral envia a informação para a Receita Federal e a Receita Federal gera automaticamente o CNPJ. Então, quando se fala que a Justiça Eleitoral vai fornecer o CNPJ, é porque o candidato ele acessa o sistema RCAND, que é o de registro de candidatura, que para eles é chamado de Candex, que é o registro de candidatura externo, acessa o sistema do TSE e lá já aparece para ele o CNPJ. Então, por isso que fala que a Justiça Eleitoral que vai fornecer. Mas quem gera o CNPJ é a Receita Federal, como é de seu conhecimento, tá? Então, resposta, letra B. Continuando. Letra C. Se for indeferido o recurso especial interposto contra a sentença do TSE, vou até grifar aqui, interposto contra a sentença do TSE, o recorrente poderá, no prazo de 5 dias, impetrar agravo de instrumento ao próprio TSE. Não vou nem prosseguir aqui. Por quê? Porque você já está fera dessa parte de recursos e é um diferencial, viu? É um diferencial porque quando cai questões de recurso na prova, os candidatos erram muito. E você está vendo aí que essa aqui é uma questão para técnico. E a banca costuma cobrar, não só FCC como o CESP. Então se prepare, estude a fundo essa parte de recurso, que tem muito detalhe. Aqui mesmo foi uma pegadinha. Por quê? Porque você sabe que o recurso especial eleitoral ele não é proposto contra uma sentença. Porque quem vai proferir sentença é o juiz da primeira instância. Porque tribunal vai proferir acórdão. O nome da sentença do tribunal é acórdão. Então, além disso, você tem que saber que o recurso especial eleitoral ele é cabível contra o acórdão de TRE, contra uma decisão proferida pelo TRE e não pelo TSE. Porque o recurso especial ele vai ser julgado pelo TSE. Então ele vai ser proposto contra uma decisão do TRE e ele vai para o TSE. Professor, mas em quais hipóteses que são possíveis esse recurso especial eleitoral? Olha aí. Artigo 276 do Código Eleitoral diz o seguinte: recurso especial eleitoral. As decisões dos TREs são terminativas, ou seja, não cabe recurso, salvo os casos seguintes, em que cabe um recurso para o TSE. Aí vem, recurso especial, quando? Quando for proferida, quando a decisão do TRE for proferida contra expressa disposição de lei, apesar do artigo 276 falar em lei, a Constituição Federal também diz
dispositivo constitucional, tá? Lá no artigo 121, parágrafo 4º. Então o recurso especial ele é cabível não só quando a decisão do TRE contraria a lei, mas quando contraria também o texto da Constituição. E quando ocorrer divergência na interpretação de lei entre dois ou mais tribunais eleitorais, ou seja, entre dois ou mais TREs. E o prazo para a propositura desse recurso especial eleitoral é de 3 dias. Então, por que o enunciado está errado? Por quê? Porque, aqui está dizendo no enunciado, deixa eu voltar aqui, está dizendo que o recurso especial é proposto contra a sentença do TSE. Não, contra uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral. Daí está o erro, tá? Letra D de dado. É competência dos TREs julgar recursos contra quaisquer demandas de suas circunscrições, sendo suas decisões terminativas, salvo no caso de eleições presidenciais em que se pode recorrer ao TSE. E aí? É competência dos TREs julgar os recursos contra quaisquer demandas de suas circunscrições. E aí, julgar recurso contra as quaisquer demandas de suas circunscrições? É óbvio que não. Vai depender muito da circunstância. Por exemplo, nós temos a circunscrição do estado de São Paulo. Tranquilo? Se um juiz eleitoral proferir uma sentença e o candidato não concorda com a sentença e quer recorrer, quem é que vai julgar o recurso contra a sentença? O TRE. Até aí tudo bem. Agora, o TRE proferiu uma decisão. O candidato não concorda e quer recorrer. Quem vai julgar aquele recurso contra a decisão do TRE? O TSE. Ficou claro? Então nem sempre vai ser o TRE o responsável pelo julgamento. Vai depender da análise do caso em concreto. E além disso, no finalzinho da afirmativa, está escrito aí o seguinte, ó, salvo no caso de eleições presidenciais, em que poderá recorrer ao TSE. Terá de recorrer ao TSE nas eleições presidenciais? Não. Tratando-se de eleição presidencial, a discussão, o processo já se inicia no Tribunal Superior Eleitoral. A discussão já começa lá no TSE. Então não tem que recorrer para o TSE, porque a discussão já começa no TSE. Ficou claro para você? Ótimo. Então vamos para a letra E. É livre a criação de partidos políticos, os quais se constituem de personalidade jurídica de direito privado, podendo, inclusive, fazer constar de seu estatuto a possibilidade de expulsão sumária de seus filiados. Certo ou errado? Óbvio que está errado. Não existe essa possibilidade de expulsão sumária. O que é uma expulsão sumária? Não queremos mais que esse cidadão seja filiado ao nosso partido. Vamos expulsá-lo sem garantir o contraditório, sem garantir a ampla defesa? É óbvio que não. Isso não é possível. Ele pode até ser expulso, mas tem que ser garantidos o contraditório e a ampla defesa, conforme diz a Lei 9.096/95, que é a lei dos partidos políticos. Apesar de os partidos políticos terem autonomia, essa autonomia não é ilimitada. Ela é sempre encontra limites no próprio texto da lei e da Constituição Federal. Ficou claro? Então esse era o recado de hoje. Se você gostou da aula, clica aqui no joinha, não custa nada, só clica no joinha, poste o seu comentário, deixe sua dúvida, porque será um grande privilégio para mim poder dar um print da sua dúvida e todas as quartas-feiras responder às dúvidas. Então pode ser que na próxima quarta-feira a sua dúvida seja a dúvida que eu vá esclarecer aqui no nosso canal. Por isso a sua participação é muito importante. Conto com a sua ajuda para você compartilhar esse vídeo, comentar com os amigos, dar o seu joinha, o seu like, porque aí o nosso canal só vai crescer e quanto mais ele crescer, mais vídeos nós vamos gravar. Combinado? Grande abraço para você e baixe o livro, vai ser muito útil na sua preparação, pode ter certeza. Um abraço.